Muito bem, meus irmãos. Neste momento vou levar mais uns estudos para que venha chegar até a vocês que querem conhecer outro tipo de religião, mas não para segui-la, mas para saber que toda religião é enganosa e não leva à salvação e não leva você até a Deus. Para que vocês venham a entender que somente em Jesus Cristo há salvação. Sem Jesus Cristo é impossível a gente chegar até a Deus. Portanto, nós devemos levar mais e mais informação do reino de Deus para todos vocês que querem conhecer verdadeiramente o nosso Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por meio de religião, não é por meio de informação humana que nós vamos obter a nossa salvação, mas é por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo único, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar toda a humanidade. Então, meus irmãos, vocês têm que entender e conhecer que tem muitos falsos pregadores e tem muitas falsas religiões, a qual as próprias religiões criam o seu Deus para criar membro para adorar aquele Deus a qual levantou aquela religião para enganar a muitos e levar muitos para o inferno. Como já botei vários tipos de religião, como o budismo, como muitos e muitos têm aí o catolicismo, como religião que não tem qualificação nenhuma por Deus, mas tem a qualificação que vem do inferno. Portanto, nós temos que estar ciente que toda religião leva todos para o inferno. Porque nós cristãos, os verdadeiros cristãos, eles não têm religião. Nós tem um Salvador. Esse é Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca ensinou a ninguém religião, mas sim ele ensinou o reino de Deus para todas as pessoas. Assim ele falou: vocês vão, prega o evangelho entre séculos e séculos até que ele voltasse para arrebatar a tua igreja. Então, essa religião eu considero nós desmascarando Satanás, a qual está enganando a muita gente e tem muitos adeptos dele, fornecendo a própria vida para ele, para que esses adeptos sejam cavalo de Satanás, porque Satanás ele quer as pessoas para fazer as má obras. Assim como Jesus Cristo falou que Satanás veio para matar, para roubar e destruir. Assim nós temos nosso Senhor e Salvador que falou: mas eu vim para dar vida e vida com abundância a todos aqueles que me buscam, a todos aqueles que aceitam sim o Filho de Deus como seu Salvador. Então aí tem grandes contradições entre religião e entre o nosso Salvador, porque o nosso Salvador quer que nós leve o reino de Deus a todas as criaturas, entre séculos e séculos, até que ele volte. E as religiões ensina que deves adorar a outros deuses, que todos os caminhos levam a Deus, quando isso é mentira de Satanás, porque o próprio Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a vida e a verdade, sem mim ninguém verá o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar agora bem ciente nesse tipo de religião que vai desmascarar Satanás, porque não é religião que vai levar nós para o reino de Deus. E essa é mais uma religião enganosa que está enganando a muita gente, ou seja, está levando muita gente para o fogo eterno, para o abismo, junto com Satanás e todos os teus anjos. E não é isso que Deus quer, meu irmão. Deus quer levar nós para o reino dele, para que nós viva com ele por toda a eternidade. E é assim que devemos praticar. É a vontade do Deus Pai, é a vontade de Deus Filho e é a vontade do Deus Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós devemos agora entender que
que religião não salva ninguém. Devemos, qualquer tipo de religião, sai fora dela. Sai fora. Se vocês estão nessa religião, saia fora dela e venha seguir Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Filho do Deus vivo, todo-poderoso, que tem poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa orientação, esse estudo venha despertar os vossos corações para que vocês busquem o verdadeiro Salvador único, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Eu agora vou botar os estudos para que todos vocês entendam mais um tipo de religião e saia fora dela. E saia fora de qualquer tipo de religião. Amém, meus irmãos? O estudo vai começar agora, para que nós prestem atenção. Amém. Aula 13. Igreja da Unificação. Entre tantas religiões, seitas e crenças que proliferam no Brasil, existe a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial, mais conhecida como a Igreja da Unificação. Recentemente tem sido chamada Federação de Famílias para a Unificação e Paz Mundial. Seus adeptos são conhecidos popularmente como Nonies, devido a Sun Myung Moon, seu fundador. A seita vem adquirindo seguidores e propriedades no Brasil, tem projetos ambiciosos e sonhos ousados. Sun Myung Moon, o brilhante dragão da sedução. Young Moon, cujos pais eram membros de uma igreja presbiteriana, nasceu em 6 de janeiro de 1920, numa aldeia hoje pertencente à Coreia do Norte. Jung significa dragão e Myung, brilhante. Com 26 anos, mudou seu nome para Sun Myung Moon, Sol e Lua brilhantes. Ele diz que na manhã de Páscoa de 1936, Jesus lhe apareceu em visão, comissionando para completar a missão que iniciara há 2000 anos atrás. Havia em alguns círculos pentecostais da época predições sobre o novo Messias, que seria coreano. Durante a Segunda Guerra Mundial, Moon estudou engenharia elétrica na Universidade Waseda, em Tóquio, mas não se sabe se concluiu o curso. Entre 1946 e 1950, passou um tempo preso. Ele diz que foi por sua atividade anticomunista, mas há quem afirme que sua prisão foi devido à bigamia. É sugestivo que só ele tenha assumido postura anticomunista em 1962. Não são claras também as circunstâncias de sua libertação da prisão. Em 1948, foi cortado da comunhão da Igreja Presbiteriana. É sugestivo ainda que o seu nome signifique dragão, 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Em 1954, o reverendo Moon fundou a Igreja da Unificação. No ano seguinte, passou 3 meses preso em Seul, acusado de adultério e promiscuidade. Em 1957, publicou o livro Princípio Divino. Na verdade, esta obra foi escrita por um discípulo de reverendo Moon, chamado de Ri Wan Yu, que morreu por volta de 1970. No mesmo ano que fundou a Igreja da Unificação, o reverendo Moon desfez um casamento de 10 anos, dizendo que sua esposa não podia compreender sua missão. Sua vida familiar é confusa. Casou-se umas 4 vezes e tem 13 filhos nesses casamentos. Isso é estranho para quem tem o casamento como centro de seu ensino. Ele e a esposa, Hak Jahan, mãe de 8 de seus filhos, são chamados verdadeiro pai e verdadeira mãe pelos comunistas. Alguns de seus filhos são usuários de drogas. Não há muito tempo, algumas de suas filhas e noras falaram muito mal dele no programa CBS 60 Minutos da televisão norte-americana. Moon é dono de um império, com propriedades na Coreia do Sul, Estados Unidos, Uruguai, Japão e Brasil. Possui um patrimônio estimado a mais de 8 bilhões de dólares. No entanto, algumas de suas empresas na Coreia do Sul foram fechadas. De fato, lá, a figura do brilhante dragão da sedução é menos respeitada que no resto do mundo. E o número de moonitas tem diminuído, apesar de um movimento ter iniciado neste país. Ensinos da Igreja da Unificação. Essa religião baseia-se na sabedoria humana e na experiência de vida. Mostra um caminho a seguir com ênfase no autoconhecimento. As crenças da Igreja da Unificação podem ser assim resumidas.
O princípio divino é a revelação complementar à Bíblia e superior a ela. A teologia monista é sexo-centralizada. Tudo é visto em termos masculino e feminino. Por exemplo, Deus, sujeito masculino interno, criou o universo como objetivo feminino interno. É oportuno lembrar os vários casamentos de Nun e os inúmeros problemas que enfrentou por seus relacionamentos adulterinos. Há 3 figuras principais na história. O primeiro, Adão na criação, o segundo Adão depois de Jesus e o Senhor do segundo advento, nos últimos dias. Este, conforme o princípio divino, foi profetizado que nasceria no Oriente, há 2000 anos depois de Jesus. É curioso que o princípio divino não afirme que o Senhor do segundo advento seja um. Os monistas dizem que cada convertido decidirá por si mesmo só quanto a identidade do Senhor do segundo advento. A queda do homem é interpretada em termos do pecado sexual. Jesus é visto como imperfeito, pois jamais se casou. Aliás, o casamento é o único sacramento da Igreja da Unificação. Há constantes contatos com espíritos. A Igreja é, na prática, espírita. A crença monista é fortemente influenciada pelo xamanismo, a crença primitiva da Coreia, que crê em espíritos bons e espíritos maus que conduzem os acontecimentos diários do mundo físico. Os monistas creem que a história é uma luta entre Deus e Satanás, ou entre Abel, filho de Eva e Adão, e Caim, conforme a teologia da Igreja da Unificação, filho de Eva e Satanás. Deus e Abel seriam representados pelas nações democráticas e ocidentais. Satanás e Caim teriam como representantes as nações totalitárias materialistas. O que dizem os monistas? Sun Myung Moon é Deus e continuador da obra inacabada de Jesus Cristo. Para o homem e para Deus, só existe vitalidade e alegria se lhe é dada uma parceria que ele ame de todo o coração e de quem receba amor. Segundo eles, João Batista alimentava dúvidas a respeito de Jesus Cristo, por isso abandonou, seguindo seu próprio caminho. Ouça o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, versículos 11, 12 e 13. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, não compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Segundo eles, Deus nunca quis um Messias que sofresse e morresse. A prova disso é o sofrimento de Jesus Cristo na cruz. Muitos fatos desconhecidos nos evangelhos foram revelados por Jesus ao reverendo Moon. Segundo eles, o silêncio dos evangelhos a respeito dos 30 anos que Jesus passou em Nazaré se deve à grande angústia e dor que viveu no seio da família. Se Jesus tivesse casado, teria dado início a uma nova humanidade. Eles afirmam que Jesus mesmo é mero homem, não é Deus, pois Deus não pode ser limitado pelo corpo de um homem. Jesus não voltará porque fracassou. A palavra de Deus contraria esta afirmação. Ouça o que diz em Atos 1, versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Para o monismo, só existem 2 tipos de homens: os comunistas e os cristãos. Seus escritos são superiores à Bíblia em muitos aspectos, e quando não são, complementam a revelação bíblica. Eles cultivam temor nos fiéis, se porventura vierem a desgostar de mim, seu Deus. Os pais verdadeiros dos fiéis são considerados pais satânicos. Provocam a conversão dos fiéis por meio da dependência de drogas que servem nas refeições e no chá. São extremamente proselitistas, praticando isto à porta das igrejas, universidades e em outros lugares onde podem encontrar jovens. Apresentam-se como cristãos, quando não são. Um é o terceiro Adão, segundo eles. Praticam a glossolalia, dom de línguas. Ouça bem. A Igreja da Unificação, em uma interpretação falsa da Bíblia, o reverendo Moon afirma que Deus queria que a união de Adão e Eva produzisse uma família perfeita para governar o reino de Deus na terra. Mas Eva, seduzida pelo arcanjo Lúcifer, transformada em Satã por causa da inveja que tinha de Adão, fornicou com ele e depois corrompeu Adão. Segundo eles, Deus quis que seu Filho Jesus Cristo encontrasse uma mulher perfeita para gerar a nova humanidade e estabelecesse um reino visível para Deus. Houve novo fracasso com a crucificação de Jesus. Segundo eles, o mundo espera então um novo Messias,
o Senhor da segunda vinda, que será o pai de uma família perfeita e inaugurará o reino terrestre visível. De acordo com predições das Escrituras, o Messias deveria nascer numa nação do Oriente, a Coreia. Para confirmar suas revelações e interpretações, em 1960, o reverendo Moon descobriu a nova era, uma então estudante de 18 anos, chamada Han Ak-ja, com quem se casou. Este casamento é considerado como as núpcias do Cordeiro. An é chamada de mãe do universo, ou a verdadeira mãe. O casal é tido na igreja como os verdadeiros pais. E seus filhos são os filhos sem pecado. Os fiéis da seita são os membros da grande família. A história da Igreja da Unificação. O reverendo Moon afirma que na sua infância recebia visões espirituais e revelações. Ouça agora algumas das suas doutrinas. Sobre Deus. A Igreja da Unificação prega o panteísmo. Deus é tudo e está em tudo. À medida que nos aperfeiçoamos, vamos nos identificando com Deus. Sabemos que Deus é distinto da criação. Na visão cristã, sabemos que Deus é distinto da criação. Ele criou tudo com o poder da sua palavra. Gênesis 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nunca o homem será Deus. O homem foi redimido pelo sacrifício redentor de Cristo e se tornou nova criatura. Ouça o que diz agora, em 2 Coríntios 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A Igreja do Reverendo Moon fala que o pecado foi de natureza sexual, e envolveu nesse ato Lúcifer e Eva. Eva teria praticado o ato sexual com Adão antes do tempo estabelecido por Deus. Isto é fantasia. É só lembrar que antes do homem pecar, Deus já tinha dado a ordem: sede fecundos, multiplicai-vos. É o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. O reverendo Moon fala sobre a missão de Jesus. Segundo ele, Jesus veio para estabelecer seu reino espiritual e físico. O plano de Deus era que Jesus se casasse e tivesse filhos. Ele falhou na sua missão. Foi crucificado sem deixar descendentes. O reverendo Moon então se acha o verdadeiro Cristo para constituir uma família perfeita na terra. Ele é o Messias inspirado, a única esperança para a humanidade. Nós sabemos que Jesus foi o enviado do Pai, não para formar um reino terreno e político. Jesus foi anunciado pelos profetas e tudo quanto predisseram se realizou plenamente. Ouça o que diz agora em Marcos 15, versículo 2. E Pilatos lhe perguntou: tu és o reino dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. O reverendo Moon fala sobre a divindade de Jesus. Ele nega a divindade de Jesus e afirma que quando Jesus foi crucificado, o demônio entrou nele. Nós sabemos que Jesus é Deus e se entregou livremente, e porque quis, para nossa própria salvação. Princípios do reverendo Moon e da Igreja da Unificação. Jesus fracassou na sua missão. O símbolo do fracasso é a cruz. O Espírito Santo não faz parte da Trindade. Segundo ele, as orações devem ser feitas em nome do Pai. Jesus nasceu de uma relação sexual com Maria. O livro Princípios Divinos, que contém a revelação do reverendo Moon, tem mais autoridade que a Bíblia. Só se entra em comunhão com Deus através do matrimônio. Quem determina o casamento dos seguidores é o reverendo Moon. O Novo Testamento perderá o seu valor quando houver o segundo advento. O Espírito dos mortos influencia e ajuda os vivos. As doutrinas da seita à luz da Bíblia. O reverendo Moon diz: eu sou o vosso cérebro. O que eu desejar deve ser o que vós haveis de desejar. A palavra de Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo 20, verso 2. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, verso 28. Doutrinas de Moon. Minha missão é dar novo coração às novas pessoas. A palavra de Deus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
Lucas 19, verso 10. Doutrinas do Reverendo Moon. De todos os santos enviados à Terra por Deus, creio ter sido eu o que até hoje obteve maiores sucessos. Já a palavra de Deus diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que louvam a si mesmo. Eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. 2 Coríntios 10, verso 12. O Reverendo Moon afirma que tempo virá em que minhas palavras terão quase o mesmo valor que as leis, e tudo aquilo que eu pedir terá de ser feito. A palavra de Deus diz: humilhai-vos, portanto, sob a potente mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro 5, verso 7. Já o Reverendo Moon diz que o mundo está em minhas mãos, e eu conquistarei e subjugarei todo o mundo. Já a palavra de Deus diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmos 24, verso 1. O Reverendo Moon afirma que ele está pondo as coisas em ordem, para que possamos cumprir os desejos de Deus. Todos os obstáculos que nos venham a ser opostos devem ser aniquilados. A palavra de Deus diz: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Lucas 10, verso 3. O Reverendo Moon diz ainda que a sua estratégia é nos unirmos, como se fôssemos uma só pessoa. Só assim poderemos vencer o mundo inteiro. E com esse dilema, está investindo muito para atrair os rebeldes. Está investindo muito para atrair adeptos. Mas a palavra de Deus diz: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 1 João 5, versículos 4 e 5. A Igreja da Unificação e o seu livro Princípio Divino. Em seu livro Princípio Divino, reconta a trajetória de Jesus Cristo e investe na teoria de que Moon é o enviado de Deus, o Messias. Afirmou que Jesus Cristo não fora gerado pelo Espírito Santo, mas concebido como fruto de uma relação sexual entre Maria e o sacerdote Zacarias. Na concepção monista, tal ato teria gerado um ser puro. Por consequência, Jesus seria irmão de João Batista, o responsável pelo anúncio da vinda do Messias. Moon ensinou que Jesus fracassara na missão de salvar o mundo, visto que não constituiu uma família. Declarou ainda que só por meio do casamento é possível encontrar a plenitude espiritual. O Reverendo Moon se definiu como um ser iluminado, enviado por Deus para fazer na Terra o que Jesus não conseguiu. Ouça mais claramente alguns pontos de sua doutrina. Unificação com Deus. Oram sempre pedindo que a Bíblia, a personalidade e o coração de Deus os unifiquem com Ele. Acreditam que através do aperfeiçoamento individual podem ser um com Deus e a própria essência dele. Propósito da criação. Creem que o maior propósito da criação é estabelecer a família perfeita. Assim, lutam pelo retorno à glória de Deus, que, segundo acreditam, teria dominado totalmente a Adão, Eva e seus filhos antes do pecado. Pregam a volta do estado primitivo e paradisíaco do homem, crendo que Moon é o homem escolhido por Deus para formar essa família. Ouça o que diz no livro Princípio Divino. Moon afirma que Jesus Cristo foi concebido como fruto de uma relação sexual entre Maria e Zacarias. Afirma ainda que Jesus Cristo fracassou em sua missão de salvar o mundo por não ter formado uma família. A Igreja da Unificação fala sobre a paz universal, apregoa uma perfeição do homem, paz, liberdade e felicidade. Isso se aplica ao indivíduo, universo, a família, sociedade e nação. Todas as coisas devem, segundo acreditam, voltar ao seu estado natural criado por Deus. Ouça o que a Igreja da Unificação ensina sobre Satanás. Pregam que o mundo está nas mãos de Satanás. O homem o perdeu para ele e agora deve lutar para reconquistá-lo. A oração segundo a Igreja da Unificação. Suas orações são decoradas, chavões ensinados por Moon, verdadeiras lavagens cerebrais que devem ser praticadas pelos seus fiéis. São destituídas totalmente do sabor bíblico e cristão. Os seguidores, ajoelhados por mais de 2 horas, veneram um pôster do pai Moon e da terceira mãe, Radjahan Moon, uma espécie de Nossa Senhora sem a história católica da eterna virgindade. O retrato é iluminado por uma vela, sempre substituída para que a luz nunca se apague. O trabalho segundo a Igreja da Unificação. Em suas orações, sempre prometem trabalho árduo e contínuo em prol do estabelecimento da verdadeira família. Prometem fidelidade absoluta a Moon e a seus princípios até o fim da vida. Juram também dar a própria vida pelo movimento. Aqui está o grande perigo da fé dos fanáticos humanistas. A semelhança dos adeptos a Jim Jones,
prometem dar a própria vida na luta pelos seus ideais e se responsabilizam totalmente, prometendo levar a cabo o dever e a missão que lhes foi conferida. Os Moonitas e as suas características. Se você fixou bem na mente as principais características das seitas antibíblicas, já pode perceber com muita facilidade que a Igreja da Unificação se enquadra perfeitamente nelas. Para os Moonitas, Jesus não é o centro das atenções, negam a sua divindade e não o põem em primeiro lugar no culto. Afirmam, em contrapartida, que Mun é o Messias moderno, uma segunda revelação de Cristo. A Igreja da Unificação tem outras fontes doutrinárias além da Bíblia. Crê na Bíblia de acordo com as interpretações de Mun, o qual afirma ter recebido de Deus a revelação e interpretação corretas de muitas passagens não compreendidas pelos homens. A Igreja da Unificação diz que são os únicos certos. Aquele que não pertence à família monita, de acordo com a seita, não pode ser restaurado. Todas as religiões estão erradas, e se não forem unificadas em um, serão destruídas. Eles usam de falsa interpretação. As interpretações fantasiosas de Mun servem apenas para satisfazer a falsa doutrina. O reverendo Mun prega a semelhança de todos os seus equivalentes, que a sua interpretação é a única certa, pelo fato de afirmar tê-la recebido por revelação divina. No exame cuidadoso dos seus ensinamentos, no entanto, mostrará a falsidade da declaração. A Igreja da Unificação ensina a desenvolver a sua própria salvação. Para Mun, salvação, inferno, julgamento, enfim, a doutrina básica do cristianismo não tem o significado que lhe atribuem os cristãos. Ser salvo para Mun significa mudar de mentalidade e aceitar sua doutrina. Seria pertencer ao seu grupo. Eles são proselitistas. Seus neófitos não são conquistados dentre os doentes, aflitos e necessitados, mas são achados dentre aqueles que já têm fé no coração, sendo contudo pessoas menos experientes espiritualmente. Jogam a rede em qualquer aquário que encontram. A Igreja da Unificação tem os mesmos princípios, assim como as demais seitas existentes. A história de Reverendo Mun é semelhante a todas aquelas contadas pelos fundadores de outras seitas. Você que acompanha este estudo pode tirar as suas dúvidas agora. Princípios comuns entre as seitas e a Igreja do Reverendo Mun. Eles afirmam: foram iluminados desde criança, tiveram uma visão ou aparição, foram escolhidos para uma nova missão, recebem dons espirituais. Segundo eles, tem sempre sua base em Buda, Jesus ou Maomé, apresentam uma mensagem diferente da encontrada na Bíblia. Todas essas seitas têm os seus líderes que acreditam ser mandados para revolucionar o mundo, pretendem unir todas as religiões. Na verdade, são vítimas de sonhos e ilusões. Seus adeptos creem em suas fantasias e lutam para atrair pessoas às suas comunidades. Reverendo Mun e o Jardim do Éden brasileiro. O Reverendo Mun escolheu o Brasil, mais precisamente o Pantanal mato-grossense, para tentar provar ao mundo que é o novo Messias, advindo ao mundo depois de Jesus Cristo. Tem aproximadamente mais de 12 milhões de seguidores espalhados por 156 países. Depois de erguer nos últimos 45 anos um império de cerca de mais de 8 bilhões de dólares, que inclui jornais e indústrias de material bélico. O Reverendo Mun escolheu Mato Grosso do Sul para desenvolver o mais faraônico de seus projetos, a recriação do Jardim do Éden, que seus seguidores já chamam de o reino do céu na terra. Às margens do rio Miranda, em Jardim, Mato Grosso do Sul, 500 homens, dentre seguidores e operários braçais, trabalham dia e noite em parte dos 200 hectares da fazenda New Rock, Nova Esperança, para erguer a estrutura básica do Jardim do Éden. Dinheiro não é problema. O Reverendo Mun está disposto a gastar o que for preciso para realizar esse sonho satânico. Ouça agora como é a vida dos adeptos da Igreja da Unificação em Mato Grosso do Sul. A vida na fazenda só não é dura para os chefes da seita. A rotina das aproximadamente 300 pessoas seguidoras do Reverendo Mun começa às 4h30 da manhã, antes do dia clarear. Um sino convoca os fiéis ao culto da manhã. Sem dinheiro e com roupas simples, os seguidores partem para o trabalho duro e não remunerado, que vai até às 17 horas, com direito a uma pausa de 1 hora para o almoço e o café da tarde. Convencidos de que devem fazer voto de pobreza, os seguidores não são remunerados por seu trabalho, o que os impossibilitam de sair da fazenda. Devido à falta de dinheiro, são obrigados a dividir comunitariamente roupas e objetos pessoais. A palavra de Deus diz, em Salmo 62, verso 7, de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha,
e o meu refúgio. Para esta seita, Igreja da Unificação, a história é uma grande luta entre Deus e Satanás, ou entre Abel e Caim, o primeiro representado pelas democracias ocidentais e o segundo pelos regimes totalitários materialistas. Toda essa atitude anticomunista se deve ao fato de o líder ter estado nos campos de concentração da Coreia do Norte. Os maonitas creem que a América está à direita de Jesus. Muito bem, meus irmãos, vocês viram aí mais uma religião que eu coloquei para que vocês que eles creem nessa religião, que o Deus dele é um fundador dessa religião, e eles tá totalmente contra o nosso Salvador, o Filho do Deus vivo. Portanto, vocês têm que ficar esperto e não se apegar a religião nenhuma, porque isso é um hipócrita. Isto é não sei nem dizer quanto miserável é esse povo que tem essa qualificação de religião, que se entrega a um miserável pecador, comedor de feijão, que a vida dele é o quê? É falar de Jesus Cristo. Falar que Jesus Cristo não cumpriu o que ele veio cumprir aqui na terra. Os miseráveis que não têm o conhecimento da palavra de Deus, de Cristo Jesus, se tem, eles não põem em prática, mas sim, eles estão dizendo que Jesus Cristo não venceu Satanás, não venceu, mas foi vencido na cruz. Quando o evangelho do nosso Senhor Jesus nos fala ao contrário, que Jesus Cristo venceu Satanás na cruz do Calvário, quando ele derramou a tua última gota de sangue para nos libertar, para nos salvar, para nos purificar com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Qual foi o homem que teve essa missão que Jesus Cristo teve? Nenhum teve, nem teve e nunca terá. Porque somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Deus, deixou a glória dele, se despiu da glória de Deus para fazer homem, para nos dar a vida por todos os pecadores. Quer dizer, nós tínhamos uma conta impagável. Nós não tínhamos como pagar a conta dos nossos pecados, da nossa transgressão. Foi aonde o homem deu o direito para Satanás agir sobre ele. Quando ele pecou, quando ele transgrediu contra o próprio Deus, a criatura se rebelou contra o Criador. Deus se revoltou também contra a criatura. Deus se revoltou sim, quando ele falou, ele mesmo disse, me arrependo de ter feito homem, mas deu ao homem, a nós, ainda uma segunda chance. Mas para isso ele teve que dar o teu filho unigênito para morrer por toda a nação da terra, ou seja, para o próprio Jesus Cristo pagar por todos os nossos pecados, por todas as nossas transgressões, por toda a nossa rebeldia, para que nós tivéssemos a segunda chance e nós obtesse a nossa salvação. Então, meus irmãos, isso é cruel, isso é bruto, mas nós temos que ficar firmes em Jesus Cristo e largar todo tipo de desgraça dessas religiões. Certo, meu irmão? Então, eu espero ter orientado e levado mais um tipo de religião enganosa. Uma religião que não leva ninguém chegar à face de Deus para obter a sua salvação. Amém, meus irmãos? Então, eu espero que Deus venha, eu espero que Deus recorda de cada um de vocês que segue outros deuses, porque não devemos seguir a outros deuses, devemos seguir somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que essa orientação venha causar
grande temor dentro dos vossos corações, e que Deus venha ter misericórdia de cada um de vocês, que cada um de vocês venha ser todos abençoados, todos consagrados e lavados com o sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Eu abençoo a todos vocês na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém.